Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O tema de hoje, mais do que debate, vai ensejar também a informação, porque muita gente, como eu, por exemplo, não sabe o que significa mapeamento espiritual. É uma expressão, de vez em quando, escuta, sobretudo na boca daqueles irmãos e irmãs que... Outros, ao contrário, colocam muito valor sobre o tema. Parece ser difícil achar um meio termo nessa questão. Hoje, vamos falar sobre um assunto que mexe demais com esse assunto. Vamos falar sobre mapeamento espiritual. Você sabe o que é isso? Para que serve? Vamos debater e entender sobre essa questão. O tema central de batalha espiritual é a ação do demônio. Tudo aquilo que acontece de ruim para o homem, inclusive o pecado, é resultado da ação do demônio. Nessa questão, já encontramos uma dificuldade, pois existe uma linha teológica que acredita ser esse o grande problema do movimento de batalha espiritual, já que, segundo esses estudiosos, não existe base bíblica para defender essa tese. Quando falamos de mapeamento espiritual, por exemplo, conseguimos observar essa questão, pois a ideia desse mapeamento seria levantar as áreas de ação dos demônios em uma determinada região. Imagine que um missionário chegará em uma cidade para pregar o evangelho. O objetivo do mapeamento seria levantar os locais de ação do demônio, e então o primeiro passo seria combater essa ação demoníaca. Depois de destronizar Satanás desses locais, o missionário estaria pronto para pregar o evangelho. Para aqueles que são contrários a esse tipo de mapeamento, a afirmação é que a Bíblia não ensina esse tipo de postura. Basta ver o exemplo do apóstolo Paulo, que ao chegar em uma cidade, pregava o evangelho, sem se preocupar com o mapeamento espiritual. O cristão está envolvido em uma batalha espiritual. Isso é fato, mas o poder dado a Satanás fazer um mapeamento dessa ação, como lidar com essa situação? Estamos dando muito valor ao diabo ou, ao contrário, estamos dando pouco valor para essa ação? E agora, como lidar com isso? Fique ligado, porque o Vejam Só de hoje irá te auxiliar nessa questão. Muito bem, tá aí. E, como sempre, a palavra de Deus em primeiro plano para a nossa reflexão, se basear exclusivamente nela, né? E para que as nossas conclusões reflitam os ensinamentos e as exortações da palavra de Deus, nossa regra única e infalível de fé e de prática. Muito legal. Muito bem. Você participa do programa votando na nossa enquete postada no site vejamsó.com.br, tá? Bom, vamos conhecer a opinião dos nossos convidados e depois a gente fala da enquete. Pastor, autor, palestrante, líder do Ministério Guerreiros da Luz, Daniel Mastral está conosco mais uma vez. Muito obrigado por abrir espaço na sua agenda, pastor. Eu queria saber do irmão exatamente qual é a resposta para a pergunta tema. O que é, né, e para que serve o mapeamento espiritual? Pois é, o mapeamento espiritual não é uma coisa realmente que tenha sustentação, que tenha amparo nas escrituras sagradas. Você não vai encontrar esteio para isso na Bíblia. É algo que, na verdade, nós importamos, veio de fora para cá. Veio de movimentos, começar lá com Peter Wagner e começar a trazer esses conceitos para o Brasil. Né? Então, a princípio, biblicamente, nós não vemos esteio nisso. Mesmo porque, quando nós observamos as escrituras, vemos, por exemplo, José. José ele ficou no Egito durante muito tempo, né? Foi prisioneiro ali, e o Egito é considerado berço da magia. Então, mesmo ele estando cercado de influências espirituais, de principados, de espíritos territoriais, aí sim,
O espírito territorial existe, né? Se houver ensejo, a gente pode entrar nesse aspecto. Né? Então, ele estava cercado de um sistema politeísta, né? Idólatra. Aquilo não maculou, não influenciou a fé dele. E José, ele se sobressai diante daquilo. Quer dizer, Deus honra a José, independente do meio que ele está. Uma vez que o foco dele é para Deus, para honrar a Deus, o meio não influenciou a vida dele. Então não importava se tinha demônio, qual era o mapeamento, importava a atitude dele perante aquela situação. Eu poderia até ilustrar com Daniel, na Babilônia, Nabucodonosor, mais um império enorme, cheio de politeísmo, cheio de bruxaria, de magia, e Daniel é honrado ali. Mais uma vez, o próprio rei reconhece em Daniel sabedoria e lhe dá até mesmo poder. Dá cargos ali, porque ele foi o único dentre todos os sábios do reino, né, que soube interpretar o sonho de Nabucodonosor. Então exemplos não faltam. Moisés cresceu no Egito, foi a cura e crescendo mais uma vez um local que era berço do satanismo moderno, que veio trazer referência, baliza para muitos dos rituais modernos da alta magia, e Moisés não se influenciou com aquilo. Aliás, ele foi o influenciador e o libertador. Então, no meu ponto de vista, né, procurando ser breve na resposta, que eu estou acostumado a falar 10 horas em seminários, então eu creio que a grande questão não é a presença do diabo, mas é a ausência de Deus. Porque o diabo ele é mais oportunista do que poderoso. Nós damos poderes demais para essa entidade. O diabo é um ótimo marqueteiro, ele é bom de marketing, ele vende uma imagem que ele é muito poderoso. Mas poderoso é o nosso Deus. E a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que o cristão que tem uma vida que busca uma vida de santidade, que busca uma vida de oração, ele vai ter a sua fé fortalecida, vai ter os seus valores fortalecidos. Então a gente tem que resgatar valores bíblicos, né? E esses valores, eles têm um tripé, que é o amor, a fé e a esperança. Só que amor, fé e esperança são produtos de outros 3 fatores que nós precisamos exercitar, que é o logos, conhecer a palavra, porque o povo perece pela ausência do conhecimento, né? Oséias 4:6. Então é o logos, o conhecimento da palavra, oração, que é vida com Deus, orar, relacionamento com Deus, né? E a adoração. Então, quando você tem uma vida de oração, uma vida de adoração a Deus, conhece a palavra, realmente a sua fé, o seu amor e a sua esperança são fortalecidos, e aí o meio não vai te influenciar. Você passa a ser o influenciador do meio. Esse é o meu ponto de vista inicial para o nosso debate. Muito obrigado. Reverendo Adriano Pedro, da Igreja Bíblica no Brasil. Mesma pergunta para o irmão. O que é e para que serve o chamado mapeamento espiritual? Pois bem, prazer estar aqui. Na minha observação, pastor Heber, telespectadores, o mapeamento espiritual, a meu ver, nas minhas pesquisas observadas, é um tipo de entrevista, pede-se para que aquele que sofre, para que ele preencha aquelas perguntas, a fim de encontrar, desde a sua tenra infância, algum ponto na sua jornada de vida em que cresce, alguma ligação com a espiritualidade, por parte dele ou por parte dos seus pais, se ele foi consagrado a alguma entidade, e a partir dali começa-se a orar focado naquele problema, naquela fase da vida da criança, que agora é adulta. Então, basicamente, esse mapeamento, ele busca, daí a ideia do mapa, localizar o ponto central, onde desencadeia a crise, o sofrimento daquela pessoa. Basicamente é isso. E para que serve? Para que a partir dali estratégias sejam montadas, estruturas, cuidados, para que se então resolva o problema. A meu ver, compreendo esse processo ser desnecessário, descabido, porque a própria palavra, o próprio ensinamento, o próprio discipulado, o ensino da palavra, como disse o pastor Daniel, já é suficiente para essa lavagem, para esse tratamento. Então, desse ponto de vista, acredito que vai criando corpo aí uma nova doutrina, pega-se carona nesse básico sincretismo que nós estamos vivendo hoje. Todo mundo fala o que pensa e parece que o evangelho puro e simples já não é mais. Então a gente vai inventando, vamos incrementando, vamos enriquecendo com coisas que às vezes, e na maioria das vezes,
já não tem mais ligação, vínculo com a palavra escrita de Deus, e nós estamos à mercê disso. Então é isto que eu entendo que para mim é o mapeamento espiritual e para que serve. E você aí de casa, sua vez de se manifestar, antes de a gente apertar aqui os dois convidados, né? O vejamsó.com.br é o endereço eletrônico para você se manifestar e votar na nossa enquete, que pergunta o seguinte, vamos lá? Você acredita na necessidade de mapeamento espiritual? Primeira resposta, sim, em alguns casos. Eu não sei com quem eu estou lidando, preciso saber com quem eu vou lidar espiritualmente falando e como vencê-lo. Quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes e por aí vai. Segunda resposta, não. Eu não acredito na necessidade de mapeamento espiritual. Terceira resposta, não sei, ou nenhuma das anteriores. Não sei como é que pode ser nenhuma das anteriores, se uma é sim, outra é não, mas tudo bem, né? Enfim, você tem que votar na enquete para você se qualificar para os presentes que a gente vai sortear. Hoje nós vamos sortear uma palestra em DVD do pastor Ignaldo L. de Souza, lá do Vale da Bênção, sobre, tá aqui ó, o kardecismo. Muita gente tem dúvidas sobre o espiritismo kardecista, se ele é cristão, se ele não é, né, porque eles usam os evangelhos, né, segundo Allan Kardec e tal. Então, todas as dúvidas a respeito do kardecismo são tiradas pelo pastor Ignaldo, que é um apologeta, né, ele é especialista nesse tipo de assunto. Então, tá aqui, eu vou sortear hoje. Para você lembrar quem é o pastor Ignaldo, tá aqui a foto dele, né, você já vai ver ele. Quando ele aparece aqui no programa para discutir aqui os temas ligados à apologética, tá bom? Esse vai ser o presente da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, para quem votar na enquete e for sorteado. Então, mas o ideal, na verdade, é você transformar-se num aluno ou numa aluna da Agrade. São mais de 600 lugares no Brasil todo oferecendo curso bíblico para você. Todas as unidades têm o curso bíblico, mas algumas unidades da Agrade têm outros cursos também. Por exemplo, curso de música para instrumentos de orquestra, não é legal? Né? Ou então, inglês e espanhol usando a Bíblia como texto. Ou curso de teologia, de pós-graduação em teologia, análise bíblica, a gente vai começar um curso de Romanos agora, em agosto, você tem que correr fazer sua matrícula. Tem curso de escatologia, tem curso de obreiros, tem uma infinidade de cursos diferentes lá, direito para pastores, né, o direito, leis que interessam a organização da igreja, para os pastores saberem quais são as exigências legais, a formação de brigada de primeiros socorros nas igrejas muito grandes. Tudo isso a Grade pode te ajudar e tem muitos outros cursos que eu não lembro agora, tá bom? Então anota o telefone. E amanhã, no horário comercial, você pode ligar. É sábado, mas vai funcionar a grade. 0 operadora 11 3115 0819. 3115 0819 em São Paulo. Tá bom? Vamos lá. Pastor Daniel, pelo que eu ouvi do que o senhor falou, não precisa fazer mapeamento espiritual? Eu acho desnecessário. Então por que o senhor veio? Eu vim? É importante para trazer esse esclarecimento, porque muitas pessoas caem nessa dualidade extremista e dão supervalor a doutrinas paralelas. Eu acredito que isso é mais oriundo de uma doutrina humana, um mapeamento espiritual. Mas você nunca fez isso? Olha, no início da minha conversão, eu fui ensinado a fazer mapeamento espiritual. Então explica para nós então, como eu não conhecia, olha, eu sou uma página em branco, me converti. Então me ensinaram, olha, tem que fazer mapeamento espiritual para nós sabermos quem é que nós vamos estar enfrentando determinada região, né, porque isso vai nos proporcionar mais ações, ou maior vantagem sobre o adversário. Né? Então esse foi o ensinamento que eu recebi, né, no início. Tanto eu escrevi livros a respeito disso, não necessariamente falando do mapeamento espiritual, mas da influência de espíritos territoriais. Então, se eu sei que tem um espírito territorial X ou Y, ele atua nessa região, eu apenas sei o modo operante dele, mas eu não tenho autoridade contra ele se eu não tiver
com o poder de Deus. Então eu creio que a grande chave, hoje a gente muitas vezes se perde nisso, a gente dá muito valor ao ritual e menos valor à vida com Deus. Então a gente faz um ritual, faz um ato profético, por exemplo, para destronar a rainha dos céus. Eu vi dezenas disso aí acontecer. Faz um ato profético para destronar o espírito do carnaval no Brasil. Carnaval está aí. Para acabar com a violência, São Paulo é de Jesus. Hoje o Rio de Janeiro, a cada 2 horas, morre uma pessoa assassinada. A violência aumentou. Né? Então nós vemos uma série de atos proféticos, de mapeamentos espirituais, de uma série de estratégias que no final das contas você observa que o resultado não está sendo aquilo esperado. Então nós estamos usando de uma estratégia errada. Né? Eu posso me estender um pouquinho? Então pegar um exemplo, pensar um exemplo. Segundo o satanismo, ele diz que realmente os demônios ocupam locais determinados. Locais são regiões. Então você vê o príncipe da Pérsia, que Daniel orou, mas o príncipe da Pérsia reteve o anjo. Então, ele era um principado localizado, um príncipe territorial, e houve um embate espiritual ali que retardou a presença dele até atender a oração de Daniel. Nós vemos outros exemplos disso em outros momentos da Bíblia também. Você pega no Antigo Egito, depois da quarta dinastia, na quarta dinastia construíram as pirâmides. Todo esse complexo de pirâmides foi construído na quarta dinastia que mede o Antigo Império. Então, depois do complexo de pirâmides, portais dimensionais foram abertos. Eu posso mostrar. Eu narro isso nesse livro, Rastros do Oculto. Nesse livro eu conto um pouquinho da história do diabo e da sua influência na história. Então, depois da quarta dinastia, inclusive eu vou lhe presentear com ele também, tá? Depois da quarta dinastia, começaram a surgir espíritos territoriais no Antigo Egito, especialmente Osíris, Ísis e Horus. Então, espíritos territoriais plenos, eles eram em toda a extensão territorial do Egito, Alto Egito e Baixo Egito. Então, para facilitar a didática, estou chamando de espírito territorial pleno. Seria uma espécie de presidente da República. Ele tem uma base, e essa base dele, Brasília, que no caso da nossa presidência. Mas ele tem governo sobre todo o Brasil. Esse é o espírito territorial. Então, Osíris, Ísis e Horus eram espíritos territoriais do Antigo Egito, mas havia espíritos territoriais menores, de menor patente hierárquica, como um tal de boi de Mênfis, chamado também de boi Apis. A região dele de atuação era somente Mênfis, era somente aquela região. Então, o que importa saber tudo isso? Imagina qual foi a relevância que Moisés levou em consideração para ir lá enfrentar Faraó. O que ele precisava saber? Eu estou aqui em nome do grande eu sou. Só isso bastou. Então não importava se o príncipe territorial era Osíris, era Ísis, era Horus, era Ra, e os demônios do Antigo Egito, e ainda hoje, trabalham em grande parceria. Não tem divisão. Não tem uma ala tradicional, uma ala rival, não tem isso. Tanto é que tem uma entidade no Antigo Egito chamada Amon-Ra. Ele surgiu na quinta dinastia, era considerado príncipe de Tebas, e ele fazia rituais no local de um grande cemitério chamado Abido. Na 18ª dinastia, você vê, passou bastante tempo, foi encontrar hieróglifos na tumba de um faraó chamado Tutmés III, que fazia menção a esse Amon-Ra. E ele dizia algo mais ou menos assim: eu, Amon-Ra, senhor do trono das duas terras, Alto Egito e Baixo Egito, mostrando que ele era rei sobre todo aquele perímetro territorial. Eu te dou poder, amor e estabilidade em meu nome e em nome de Ra. Então, Amon era uma entidade, Ra era outra, eles trabalhavam em parceria. Então, mesmo tendo toda essa cultura no Egito, aquilo não foi nenhum obstáculo para Moisés. Moisés, em momento algum, ele se preocupa em mapear o território para enfrentar Faraó. A preocupação dele, o que eu vou falar? Deus, qual é a estratégia que o Senhor vai me dar? Então a gente tem que se preocupar muito mais com as estratégias que Deus vai nos dar do que isso daí. Posso trazer um exemplo do Brasil? Rapidamente. Existe uma sequência, o satanismo se pauta muito em números. Numerologia é a base do satanismo, né? Mas tem tanto crente vidrado em numerologia bíblica. Pois é, né? Deus tem os seus números, eu até considero 7, 40, e o diabo ele plageia, né? O diabo, ele por tudo que ele puder plagiar e profanar, ele vai fazer, né? Para ferir os conceitos da palavra de Deus. Então, Satanás, lá em Ezequiel capítulo 18, ele ganha 9 pedras. Se você contar ali, ele ganhou pedra, ganhou 9. Ele não ganhou 12. 12 era o número das pedras sacerdotais. Ele ganhou 9. Então esse 9, ele se apropria. Poxa, eu ganhei 9 pedras. 9 é a hora da crucificação de Jesus, na hora da morte de Cristo, na hora 9 pelo calendário judaico, que corresponde a 3 da tarde. 3 da manhã, no efeito espelho,
horário do demônio, é o horário do ritual, né? Então é o horário que você pega os filmes como Exorcista de Emily Rose, Horror e Amityville, sempre às 3 da madrugada, é pontuado como a hora do demônio. Está fazendo uma alusão à crucificação, é um efeito anticristo contrário a Cristo. Deus falava com o homem na viração do dia, por inferência, nas primeiras horas do dia. Então hoje a gente conta o dia pelo calendário judaico, quando o sol nasce, às 6 da manhã. Né? Então, aí o efeito espelho. O que acontece às 6 da tarde? É a hora de Maria. Badalam sinos. É uma maneira de falar com a população, de descentralizar Jesus. Então, tudo é pautado na numerologia. Aí, pegando esse gancho, né, tem uma entidade, eles acreditam, o satanismo acredita que tem uma entidade que governa o Brasil. Né? Eu acredito que quem governa o Brasil é Jesus. Né? Eu sou cristão. Mas o satanismo acredita que existe um espírito territorial que atua sobre a nossa nação e eles dão o nome de Leviatã. Leviatã, segundo a doutrina satânica, ele fazia parte de um dos príncipes do inferno. Então, segundo a doutrina do diabo, a gente não pode colocar isso como verdade, né? Doutrina satânica, diabo é o pai da mentira, haviam 12 príncipes no céu. 12 príncipes. Satanás ele faz a rebelião, ele sai, ele arrastou mais 4 grandes príncipes com ele. Arrastou Belzebu, Astarote, Asmodeu, Leviatã. Reparou que forma uma sigla? Baal. Baal, então, segundo a doutrina satânica, não é o nome de um demônio, mas é uma sigla que remete aos 4 grandes príncipes do inferno, Belzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã. O único que não vai estar nas escrituras é o Asmodeu, que está no apócrifo de Tobias. É um termo hebraico, quer dizer, aquele que faz perecer, acho que está Tobias 3,17. Né? E é príncipe da luxúria e da corrupção. E aí, quando Jesus estava no local, em Jerusalém, todos os demônios se agruparam lá. Houve trevas sobre a terra, toda aquela densidade demoníaca foi muito forte ali. Quando o cristianismo se espalha, foi dividido em espíritos. Sobre o Brasil veio o tal do Leviatã. Leviatã está ligado às águas, né? Ele é o dragão do mar, é a serpente marinha. Os nossos deuses brasileiros estão ligados às águas também. Iara, Aparecida, Iemanjá. Então, aonde é que está, qual a localização geográfica de Leviatã no Brasil? Nós sabemos que Leviatã é uma entidade muito poderosa. Você dá uma lidinha lá em Jó, capítulo 41, uma descrição minuciosa do poder, da sua aparência, da opulência dele. Aí, como ele se pauta na numerologia, eu vou pegar aqui uma sequência chamada sequência Fibonacci. Dá uma pesquisada, você aí que está nos assistindo, entra no Google lá e procura sequência Fibonacci, se escreve com 2 Cs, Fibonacci. Né? Essa sequência Fibonacci é dita como uma espécie de DNA de Deus. É a marca de Deus, está em toda a criação de Deus. É uma medida de proporção, é um cálculo matemático, vai dar uma medida proporcional, 1,618. É chamado proporção áurea. PHI, se você pesquisar também PHI, que é diferente de pi, é só PHI, e aí vai estar na nossa digital, nos espirais das galáxias, isso daí vai estar em uma série de coisas, na proporção da pinha, da asa da libélula, né? Está em todo lugar, essa proporção está em todo local. Então, quando você pega e faz, estou concluindo, tá? Eu sei que como é um debate, a gente tem que dividir o tempo. Então, você pegar a raiz quadrada de PHI, que é 1.618, você vai ter 1,27. Vezes 10, nós vamos ter uma equação de 12.700. Né? O perímetro da Terra, né, o seu perímetro equatorial, que a Terra é abaulada, vai ter mais ou menos, não estou falando de circunferência, perímetro, né, não o diâmetro dela. Ela vai ter 12.756 quilômetros, se me falha a memória. Então, qual é o valor correspondente do globo terrestre que dá essa sequência? Porque é o número perfeito, que vai dar 12.720 quilômetros de perímetro. 30 graus a norte da linha equatorial, nós vamos chegar exatamente no Cairo, onde estão as pirâmides. Se o demônio gosta de fazer o efeito espelho, então o que tem 30 graus para baixo, a sul? Vai cair no Brasil, exatamente onde está a nossa cidade de Porto Alegre. Eu já estive em Porto Alegre em 20 anos de ministério, eu estive uma vez só em Porto Alegre, no momento que eu estive, não sei como é que está hoje, mas os pastores me reportaram muita divisão na cidade, me reportaram um esfriamento da fé, um aumento de prostituição e de criminalidade. Então, segundo o satanismo, é ali que é o ninho da serpente, é ali que Leviatã se aloja. Só que não adianta eu saber que ele está lá se eu não tiver autoridade para confrontá-lo. Senão eu vou cair como os exorcistas judeus ambulantes. Eu desconjuro e o nome de Jesus é quem Paulo prega. Então nós precisamos buscar, acima de tudo, autoridade espiritual, né?
falo sobre autoridade espiritual que tem a ver com isso, nesse livro Táticas de Guerra, que dá os princípios para isso. Eu também vou lhe presentear. E vou, só para finalizar, eu já não mostro mais livro. E o Catedral das Sombras mostra como veio toda essa doutrina de mapeamento, de ato profético para cá, e como é que está a igreja hoje. Fala das feridas da igreja. Né? Então é importante para o crente ler, para saber que a gente tem que combater o bom combate, resgatando os valores da igreja primitiva. Importante que seja você que esteja falando tudo isso, né, pastor? Na medida em que seu nome é sempre associado ao principal bruxo convertido no país. No próximo bloco a gente vai continuar tratando disso. Vamos, como dizia minha avó, trocar tudo isso que o pastor falou em miúdos, né? Conversando aqui com o reverendo também, e pegando aspectos práticos. Por exemplo, o Leviatã, que ele tão bem descreve, aparece na Bíblia. E no livro de Jó, que ele mencionou, Leviatã é tido como obra-prima de Deus. E aí, o que aquele texto quer dizer? Ok, estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência, lembrando sempre a palavra de Deus em primeiro lugar. E você agora é a sua vez de aparecer aqui no programa. É o Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Está chegando o dia do sorteio, hein? Daqui 8 dias. Vamos ver quem é que vai ganhar os presentes aí por ter mandado a fotografia. Mas nós já ganhamos, né? Por quê? Porque conhece você. Então, se você ainda não fez a sua foto, faça. Poste no facebook.com/programa Vejam Só, incluindo todos que assistem ao programa na sua companhia, identificando cada um deles e dizendo também a cidade e o estado. Tá bom? Vamos lá, a primeira foto de hoje vem lá das Minas Gerais, de Salinas. É a Ana Carla Fagundes. Ô, Ana Carla, Deus abençoe, obrigado pela sua audiência, e um ósculo santo ao povo de Salinas, nas Minas Gerais. Vamos para a Bahia. Em Dias Dávilas, lá na Bahia, temos o José Ramos de Oliveira assistindo ao programa. Valeu, José Ramos, Deus abençoe você também e ao povo da Bahia, onde eu pretendo estar agora em setembro, se Deus quiser. No Rio de Janeiro, tem um lugar lá chamado Pátio do Alferes, e o Maicon Goulart assiste ao programa ali. Né? Tá aí, Maicon. Obrigado pela sua audiência. O ósculo santo para a sua igreja, tá bom? E a sua família. Esse programa é de ontem, se não me engano, né? Eu acho que é de ontem, é isso aí. Postou hoje aí. Valeu, Maicon. Deus te abençoe. De São Luís do Maranhão, Marcelo Trovão, né? Uau! Será que é apelido, nickname? Marcelo Trovão. Ele mora na capital do Maranhão, lá em São Luís. Valeu, Marcelo, Deus te abençoe. Na Paraíba, em João Pessoa, né, a capital da Paraíba, o Rafael Donato. Aí, Rafael, também o programa de ontem. Engraçado que só tiraram fotografia do Cruvinel, né? O outro apareceu, poxa. O Cruvinel está com golpe alta. Legal, pastor. Obrigado, Rafael. E a última foto aqui de São Paulo, o Rodrigo e o Pedro Henrique. Olha só. Pedro Henrique, valeu. Deus te abençoe. E o papai Rodrigo. Bom, agora não sei quem é quem, né? Mas enfim. Aí os dois são convidados para virem assistir a gravação do programa aqui em São Paulo, já que vocês moram na capital. Então é só agendar com o João pelo facebook.com/programa Vejam Só, tá bom? Sexta-feira que vem a gente vai fazer o sorteio. São pelo menos 2 presentes. A estadia de um fim de semana lá na pousada Estrela Alpina em Monte Verde, no sul de Minas Gerais, né, um lugar maravilhoso, a Suíça brasileira, né, inclusive com direito a jantar romântico, preparado pelo pastor Marcelo da Missão Horizontes. A Missão Horizontes fica em Monte Verde, que é um subdistrito de Camanducaia, lá no sul de Minas, e a Estrela Alpina é onde mora o pastor Marcelo. E ele vai preparar o jantar para quem ganhar o sorteio semana que vem, tá bom? E o segundo presente é aquela enciclopédia teológica, essa daí, ó, tá? O Enciclopédia Estudos de Teologia, tá? Que a gente está sorteando. Ela acabou de sair do forno, organizada pelo pastor Jamierson Oliveira, que de vez em quando você vê aqui no programa também.
numa linguagem para leigos. Então, o pastor, o seminarista, ou então o obreiro, né, que não pôde fazer uma faculdade de teologia, né, essa enciclopédia vai ajudar sobremaneira, orientando com os termos teológicos, numa linguagem para leigos, para que todo mundo possa entender. Por exemplo, quando quebra o pau aqui no programa. Muito bem, vamos lá. Nós estamos hoje discutindo a questão do mapeamento espiritual. E conosco o pastor Daniel Mastral, que falou no bloco anterior, e o reverendo Adriano Pedrosa, da Igreja Bíblica. Reverendo, a Igreja Bíblica no Brasil, ela é recente, né? Ela foi organizada em 2012. Sim. Ela é pentecostal? Sim, pode-se dizer pentecostal. A gente pensando nessa palavra, que hoje ganhou significados regionais, tem aquele fundamentalista, aquela igreja que tem que ter os dons, também é pentecostal, mas a gente fica naquele equilíbrio, mas para simplificar a gente fala que é pentecostal, mas não nesse quesito em que tem que o pregador fazer aquele barulho, tem que se ter dom, tem que ter revelação, se não houver, Deus não está, então não é nesse sentido o pentecostalismo. E lá vocês expulsam o demônio? Quando ele aparece, quando ele ousa, com a graça de Deus, a gente ora em nome de Jesus para que ele seja expulso. Vai ser mapeamento? Não, de forma alguma. O que o irmão descreveu no bloco anterior me lembrou muito, quando eu fiz o curso com a doutora Neuza Itioca, o que ela chamava de regressão. Sim. Mapeamento é o mesmo que regressão? No meu levantamento, pastor Heber, certamente, é uma ferramenta da psicanálise, na verdade. A psicanálise, como nenhuma ciência, entra na regressão de vidas passadas. Mas existe uma regressão, é um recurso utilizado na psicanálise, que vai retroagindo até mesmo ao útero. Isso. Para que se descubra algum ponto de fixação, onde nasceu um bloqueio, onde surgiu o trauma. E nesse ponto eu acredito que o movimento do mapeamento espiritual está importando esse conhecimento da psicanálise como um novo nome e dando corpo a coisa espiritual, daí o mapeamento espiritual, mas a meu ver vai se levantar alguns depoimentos de pessoas que foram ajudadas, sim, mas por conta de recursos psíquicos mesmo. Nada de sobrenatural nisso. Já que o senhor falou em depoimentos, a gente tem hoje o Povo Fala, vamos pôr no ar aí para ver o que foi, o que veio a respeito de mapeamento espiritual. Vejam só. Você sabe o que é, já ouviu falar e para que serve o mapeamento espiritual? Não, nunca ouvi falar. Felizmente, eu desconheço esse mapeamento espiritual. Eu sei que o cristão tem que ter vida cristã abundante. Ele tendo vida cristã abundante, ele está maravilhosamente bem. Eu acredito que o mapeamento espiritual é para a gente ter discernimento e para a gente poder conhecer um pouco mais daquilo que o Senhor deixou para nós. Não sei. Eu desconheço o mapeamento espiritual, mas pela sua pergunta, eu creio que é como se fosse a Bíblia, né? Você conhecer de Gênesis, Apocalipse, né? A Bíblia. Então o mapeamento espiritual deve ser por esse caminho também. É você poder se conhecer de dentro para fora, do fio de cabelo à planta dos seus pés. Deve ser por aí. Especificamente, é uma linha dos evangelhos de uma forma geral, olha com um olhar um tanto meio duvidoso, não tem aquela clareza, então é meio, a gente fica até meio assim de externar aí uma opinião, entendeu? Não é aquilo do cotidiano. Não sei se é tudo assim. Por exemplo, o irmão Daniel, a Bíblia fala, o irmão mencionou aí, a Bíblia fala que o anjo de Deus mandou o anjo falar com o Daniel. Vai lá e fala para o Daniel que ele é muito querido. Ele levou 21 dias e chegou lá e falou assim: estou atrasado porque o príncipe da Pérsia me deteve e eu tive que recorrer lá a Miguel. Então, isso aí é coisa muito séria. Sim. Então, existe oposição espiritual. Sem dúvida. O livro de Atos dos Apóstolos, aliás, uma passagem que até hoje ninguém me explicou direito, está escrito lá que Paulo queria ir para um lugar e... Paulo escreve, não lembro para qual igreja,
que ele quis ir para lá e o diabo não deixou. Né? Em Atos está escrito que o Espírito diz, não, você tem que ir para outro canto, em outra ocasião. Mas pelo menos em um momento, Paulo fala que o diabo impediu. Né? Então, essas oposições espirituais são reais, mesmo na vida de quem é muito crente. Sim, sem dúvida. Oposição, guerra espiritual, todo crente vai enfrentar. A Bíblia é muito clara nisso, Jesus ele pontua isso, a batalha espiritual é clara, mas eu vou pensar um exemplo claro, vamos trazer, sempre é bom trazer ilustração bíblica, porque aí não fica margem para dúvida, porque hoje a gente vê muita doutrina, a gente vive uma época de apostasia, de o amor está esfriando, de falsa doutrina, onde o povo está indo correndo atrás das fábulas e tem comichão da verdade. Hoje a gente vive muito algo que a psicanálise chama de conformismo social. Né? Quem está nos assistindo, dá uma procurada no Google, conformismo social. Ou seja, para eu estar adequado ao grupo, para o grupo me aceitar, eu faço aquilo que o grupo faz. Mesmo que eu não concorde com aquilo, porque se eu não fizer, eu vou destoar do grupo. Lembrar que os heróis da fé destoaram. Elias destoou, Jesus destoou, Paulo destoou. Então, quando você destoa para agradar a Deus, você é grande diante de Deus. Então, a gente tem que ver realmente onde está o nosso coração. Se nossos tesouros estão na terra, nos valores terrenos, ou são nos valores espirituais. Então, é claro, batalha espiritual existe. Vou dar um exemplo daqui, claro. Josué, ele vai enfrentar uma batalha espiritual para a tomada de Jericó. A geração anterior de Moisés não teve êxito nisso. Eles não conseguiram, quer dizer, Deus tinha dado uma promessa, importante pontuar isso, tinham a promessa, viram o sobrenatural, viram a coluna de fogo, o maná, o mar abriu, eles viram algo tremendo, algo que muitos cristãos nunca viram. A gente só lê a respeito ali, puxa, imagina uma coisa dessa, o mar abrindo, caindo maná do céu, coluna de fogo para te guiar, quer dizer, eles provaram de um sobrenatural assim, palpável, irrefutável. Mesmo assim, no momento que eles vão tomar a terra que era prometida, que Deus tinha dado para eles, eles fazem uma escolha. Então a nossa escolha determina a nossa colheita. Deus deu a promessa. Né? Então a questão é muito ao campo de batalha. Jesus, ele triunfou no deserto ao ponto que Adão fracassou no paraíso. Então a escolha daquele povo, o que eles fizeram? Não, o inimigo é muito grande, são gigantes, nós somos gafanhotos. Inverteu a polaridade, o diabo é um ótimo marqueteiro, o diabo é inteligentíssimo. Quando a gente lê lá que ele enganou os anjos e arrastou a terça parte com ele, nós não temos ideia do que é esse engano. Eu vou usar aqui de um exemplo para você ter uma ideia do poder de inteligência do diabo. Quando Paulo fala das astutas ciladas do diabo, eu quero que você entenda muito claro. Você sabe quanto que nós compartilhamos geneticamente do chimpanzé? O ser humano é semelhante a um chimpanzé, falando de gene, falando de DNA, nós compartilhamos 98,7% do DNA do macaco. Ou seja, um pouco mais de 1% de diferença entre o ser humano e o macaco nos fez hoje capaz de construir foguetes, aviões, satélites, computador, celular, cidades, quanta coisa, compor sinfonias, né? E 1%. Agora imagina um ser 1% superior a nós. 1%. Vamos supor que o diabo fosse apenas 1% superior ao ser humano. Nós seríamos os primatas. É muito fácil o diabo te enganar. Então, a única arma que nós temos contra as astutas ciladas do diabo é o conhecimento da palavra de Deus. Esse conhecimento me dá algo chamado discernimento. O discernimento me faz saber por onde eu tenho que andar, o que é mentira, o que é verdade, o que é fato, o que é boato, qual o caminho correto que eu tenho que seguir. Então, a geração de Moisés, faltou para eles discernimento, faltou fé, porque eles deixaram de mesmo vendo os sinais. Morreram no deserto e murmuraram. Deus não abençoa o murmurador, né? Abençoa aquele que tudo dá graças. Esse é um dos segredos da vitória da vida cristã. Você tem um coração grato, saber agradecer pelo que você tem e reclamar menos pelo que você não tem. Então o crente murmurador, dificilmente ele tem êxito. A gente vê que está sempre reclamando, sempre nada está bom, está tudo ruim. Então quando você começa a agradecer pelas pequenas coisas, isso faz com que você tenha um olhar diferente do mundo ao seu redor. A gente tem muito mais a agradecer do que a pedir. Aí voltando para Josué, a geração de Moisés perece. Moisés diz para eles, nesse deserto cairão
vossos cadáveres. A geração agora de Josué, ela vai triunfar. Mas o que Josué faz? Ele se prepara para a batalha. É uma batalha espiritual, porque ele começa buscando santidade. Ele diz ao povo, santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3,5. Ele se prepara para a santificação. O que é santificação? Mortificação da carne. Dizer não para o meu pecado, para o meu desejo, é renúncia, isso é santificação, é renúncia dos seus valores, a santificação ela te confronta, né? Ela não acalenta o seu coração, a santificação não diz o que você quer ouvir, ela diz aquilo que Deus quer para o seu coração, isso traz transformação. Então Josué, ele vai trazer essa transformação, ele se alinha com Deus. Josué 5,3, é só inverter os dígitos, a gente guarda a receita, né? Então Josué 3,5, santificai-vos. 5,3, circuncidou aquela geração, que é que está alinhado com Deus. Aí o próximo passo, Josué está caminhando, buscando santidade. Aparece o príncipe do exército do Senhor. Se o príncipe apareceu lá, o mundo espiritual está a favor de Josué. E ele está com a espada desembainhada. Se ele está com a espada desembainhada, ele está pronto para a guerra. Se ele é o príncipe, o exército está junto dele. Então é uma batalha espiritual e Josué conquistou a autoridade, tem patente agora. Só que a batalha não acabou. Porque a geração de Moisés era uma geração murmuradora. E o diabo, sabe, ele precisa do pecado, ele precisa da legalidade, que maldição sem causa não encontra pouso. Então ele precisava da legalidade, essa geração vai murmurar. E o que Josué fala? Josué 6,10, não falem nada, nem palavra alguma saia de sua boca, até o dia que vos diga gritar. Aí você grita. E começaram a dar voltas ali até que Deus trouxe a vitória. Se essa ordem não fosse dada, certamente o povo ia murmurar, eles iam imitar, quer dizer, na verdade não é a maldição hereditária, é o pecado hereditário, é o comportamento repetido, é o que fala em Ezequiel capítulo 18, a partir do verso 18, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai é do filho, então a sua escolha determina a sua colheita, então resistência espiritual existe, tanto é que a Bíblia fala que a palavra nos dá poder para oferecer resistência ao diabo, sinal que ele oferece uma resistência, então esses impedimentos sim, vão existir ao nosso redor, e quanto mais eu conhecer de Bíblia, quanto mais intimidade com Deus eu tiver, maiores os estratégias que eu vou combater o bom combate. Né? Posso pensar um último exemplo? Lógico, rapidamente. Tá bom. Porque eu lembro uma questão, as pessoas falam para mim, eu fui discípulo da Neuza Tioca, ela foi madrinha no meu casamento. Quem não foi, né? Pois é, quem não foi, né? Fiz os cursos, e é uma página branca, aprendi muita coisa, né? Hoje, eu mais maduro, eu tive que rever alguns dos meus conceitos, aprendi, meditei, né? Cheguei a outras conclusões, né? Continuo amando a Neuza, respeitando o ministério, porque eu entendo algo chamado multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus significa que Deus ele pode te libertar num meio extremamente ritualístico, como eu fui liberto assim, né? Eu entendi assim, meu processo de libertação foi assim, quebra de maldição, renuncia, cancela, anula, toda aquela coisa. Para mim funcionou. Eu vim de um cenário ritualístico, então aquilo para mim, eu entendi. Agora, para quem não vem desse meio, fica complicado. Então tem que separar a regra da rema, né? A experiência pessoal que deu certo e daquilo que a Bíblia estabelece como regra de conduta. Qual é a regra bíblica? Eu acho que é João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus te libertou, está liberto. Pega o exemplo de João capítulo 8, aquela mulher adúltera. Ela foi pega em adultério, flagrada em adultério, e a lei mosaica dizia que as tais deviam morrer apedrejados. Jesus começa a escrever na terra. O que ele escrevia? Na minha inferência, na minha conjectura pessoal, eu acho que Jesus escrevia o pecado daqueles caras. Tá, mentiroso, hipócrita, falso. Aquilo foi constrangendo eles, todo mundo vai embora. Jesus fica só ele e a mulher. O que ele fala para a mulher? Olha, vamos fazer uma regressão agora. Olha, vamos começar a quebrar desligamento de alma. Vamos cancelar a maldição. Seu tataravô era maçom? Ele não fez nada disso. Simplesmente, quem é que te acusou? Cadê eles? Não tem mais ninguém. Eu também não te acuso, vai, não peques mais. Essa é a graça de Deus. E muitas vezes falta a gente ter essa compreensão do simples. Porque hoje, como o irmão muito bem pontuou, hoje parece que a igreja está muito mais preocupada no entretenimento. Eu vi até uma palestra do Paul Washer, que eu respeito bastante, e ele disse que às vezes a igreja está usando modelos carnais para atrair crentes carnais. Então a gente perde as referências, né, da onde é que eu não esteja, onde é a minha base. Então, se eu estiver no centro da vontade de Deus, esse é o lugar seguro. Aí sim, nada temerei, né? Tá, mas tem algumas coisas aqui. Por exemplo, Reverendo Adriano,
Não é certo que no cristianismo primitivo, na época lá do subapostólica, lá no Didaquê, de lá para cá, quando alguém ia se batizar, um cristão se convertia e ia se batizar, ele pronunciava diante da igreja uma renúncia pública aos ídolos que ele havia servido. Não tinha isso? Tinha. Nós não deveríamos. Sim, a nossa confissão de fé pública no ato do batismo, isso aos poucos foi se diluindo. Você pega as igrejas de visão neopentecostal e coloca lá aquela piscina plástica, e aí quem quer batizar, batiza aqui as carreiras, e aí são dezenas e até milhares de pessoas nesse método. O que tirou toda a reverência do ato batismal. Então, é uma contingência. Então, você não tem tempo para ouvir a confissão pública do João, da Maria. E isso foi se perdendo como estrutura eclesiástica. Então, você é batizado, não é? Então, com isto também se perde essa referência à confissão pública de fé. Então, se você perguntar para uma pessoa qual é a confissão de fé dela, ela não sabe. Porque as igrejas, em busca de tantos movimentos, também o Paul Washer também vai dizer que ele não indica aquela frase, procure uma igreja mais próxima da sua casa, mas ele vai dizer, procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Sim. Porque é exatamente esse afastamento denunciado pelo profeta Jeremias de forma tão fantástica, as pessoas chegam a ter, como na época, vergonha da palavra. Então nós estamos vendo uma época que você falar de Bíblia, abrir a Bíblia publicamente já é constrangedor para alguns frequentadores de igreja. Imagina você no microfone dizer, eu reconheço o Senhorio de Jesus Cristo, eu reconheço a doutrina da Trindade, eu abdico meus pecados, reconheço Jesus Cristo como meu Senhor, Salvador, um a um fazendo isso. Não, então aquela visão atacadista, ela suplantou esses pilares muito lindos, como por exemplo a profissão de fé, como na antiguidade, e se perdeu. Então, mas o prejuízo que eu vejo é espiritual para a pessoa, porque a impressão que dá é que basta que ela passe a frequentar um determinado lugar, que no caso a igreja, o templo, que está tudo certo. Né? Quer dizer, é uma visão meio mística, né? Meio mágica. Então, eu estava num determinado lugar, lá não estava dando certo, mudei de lugar e agora está dando tudo certo. Mas a minha vida não mudou nada. Né? Exatamente. O que se procura, o que se busca, são as respostas, os resultados. E aquela característica do maniqueísmo, ela começa a aflorar aí. Porque tudo aquilo que eu não consigo, eu vou dizer que é culpa do demônio. Então, claro que o maniqueísmo de uma forma muito mais aberta, ele é muito mais complexo. Mas eu me refiro a uma adaptação para a modernidade, para os dias de hoje. Então, essa polaridade entre o bem e o mal, Deus degradando como Satanás, isto me exime de todas as responsabilidades, daquilo que cabe a mim enquanto cristão. Como, por exemplo, a vida da consagração, como o pastor Daniel acaba de destacar aqui, através de Josué. Então, quando eu só percebo que é o diabo, quando eu só percebo que é Deus ou o diabo, está ali aquela queda de braço. Quem ganhar, me leva. Mais ou menos isso. Então, eu estou em busca de resultados. Se aqui não existe este ambiente propício para esse meu achismo, para essa minha convicção, eu vou trocando de lugares. É como aquela ave ou aquele animal mamífero que está na hora de da sua cria, pôr o seu ovo, ele vai procurando um ambiente que ele é cabível, sem respeitar de forma nenhuma instituição bíblica, sagrada, nesse sentido. Ele está disposto a tudo. No próximo bloco, o pastor Daniel Mastral vai explicar para nós, vai explicar duas coisas que o senhor tem que explicar, que o senhor deixou passar batido aí. Eu deixei, né? Primeiro, a Bíblia usa números. Interpretar os números da Bíblia. Segundo, o Leviatã, que o irmão mencionou, ele é tido como obra-prima de Deus no capítulo de Jó, que o senhor também mencionou. Como assim ele é um demônio? Já a gente volta. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Vejam Só.
hoje discutindo mapeamento espiritual, né? O que é, para que serve e tal. Estamos recebendo aqui com muita alegria o reverendo Adriano Pedrosa, da Igreja Bíblica no Brasil, e também o pastor Daniel Mastral, do Ministério Guerreiros da Luz, que dispensa apresentação. Aliás, você voltou a povoar a internet aí, né, com aquela história de você ser filho do... Ah, mas aí foi por causa que o Silas fez o vídeo lá. Aí deu mais publicidade pro meu canal, meu vídeo foi lá pra cima. Verdade. Então, valeu. Obrigado. Você não é príncipe da República, não? Não. Se fosse, eu não vivo aluguel, diria um carro popular. Né? Eu não tenho jatinho, fazenda, mansões, não. É só pedir a pensão. Pois é, né? Não dá. Aí tem que fazer o DNA. Não vai bater. Tá bom. Vamos lá, vamos em frente. A questão aqui não é o presidente nem nada. O que nós queremos discutir é o seguinte. O irmão mencionou que o diabo gosta muito de números. Sim. Mas na Bíblia a gente percebe claramente o número 3 repetido, o número 7 repetido, o número 12 repetido, 40 repetido. Isso não é numerologia? Deus ele tem sim os seus números, eu já gravei até um vídeo falando sobre isso, inclusive o número 9, que o diabo tanto se apropria, que é a síntese do 666, 6 mais 6 mais 6, período 18, que vai dar 9, as 9 pedras, e todas aquelas coisas lá que eles acabam compilando para corroborar essa questão da numerologia, que vai sempre afunilar no 9, na verdade eu vejo como um número divino também. Pelo judaísmo, o 9 é um número muito importante, é o nosso tempo de gestação. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O nosso período de gestação, estabelecido por Deus, são 9 meses. Né? O círculo, que é um símbolo de perfeição, tem 360 graus, a soma vai dar 9. Então, na verdade, o que o diabo ele faz é apenas plagiar para profanar. Né? Nesse sentido, mas sim, a Bíblia tem os seus números. No entanto, eu acredito que o cristão não tem que estar preocupado com números. Né? Eu acho que isso é irrelevante, porque Jesus nos ensinou isso. Nunca Jesus falou, você tem que estar preocupado, cuidado com isso, tem que ser esse número. Simplesmente ele nos ensinou alguns valores majoritários, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, e tudo deriva disso. Quer dizer, a marca do cristianismo é o amor. Né? Então você não precisa computar números para isso. Se amardes uns aos outros, saberão que são meus seguidores. Então essa é a marca do cristianismo. Então eu creio, no meu ponto de vista, na minha humildade, eu acredito que o cristão não tem que estar preocupado com números. Né? Acho que isso aí é relevante para o cristão, porque eu olho a jornada de Cristo e em momento algum eu vejo ele dando ênfase para essa numerologia. Ele escolheu 12 apóstolos. Ele escolheu 12. Mas fazendo uma alusão às tribos, né? As 12 tribos também, era uma maneira de mostrar o reino messiânico dele. Então, havia uma simbologia, mas ele não trouxe uma ênfase para aquilo. Você tem quantos discípulos? 12? Eu? Não. Tem algumas pessoas que treino, né? Que eu discipulo, mais próximos, tudo. Tem 12. Não, eu não tenho 12. Porque era mais fácil. Eu fico imaginando, às vezes, hoje eu tenho um grupinho de ovelhas, eu tenho um pouco mais de 100 ovelhas. Eu prefiro ter um grupo pequeno e dar qualidade para esse grupo do que eu ter 30 mil, 50 mil e fazer a coisa levianamente, mais ou menos. Então Jesus, ele treinou 12, mas ele falava para as multidões. Então, mais ou menos, isso é o que Deus tem me permitido fazer. Eu falo para as multidões, não mais visitando igrejas como eu fazia outrora, falava para 2.000, 5.000 pessoas no final de semana. Mas hoje, através de um vídeo meu que eu posto no YouTube, em alguns dias tem 5.000 visualizações. Então o vídeo chega aonde eu não estou indo. Né? Mas o treinamento mesmo eu estou dando para aqueles que estão mais próximos, né? Que eu posso ser mais específico, porque o povo carece pelo conhecimento. Tem dúvidas primárias que as pessoas não sabem. Acham que, por exemplo, Lucas foi apóstolo de Cristo, acham que Marcos foi escolhido por Jesus porque tem o evangelho de Marcos. Então, eu tenho dúvidas muito primárias, eu procuro esclarecer isso nos vídeos. Agora, claro, uma coisa mais aprofundada a gente faz nos cursos presenciais, onde tem mais liberdade para falar. Então, vamos aprofundar o Leviatã. Deixa eu só fazer uma colocação, só para não perder isso, que eu acho que isso é importante. A questão da renúncia, quebra, faz ou não faz, que você até pontuou daquela profissão de fé. Né? Eu não vejo Moisés fazendo isso. Moisés ele saiu, foi liberto de um sistema extremamente demoníaco ali, e eu não vejo nenhum processo de libertação que Moisés fez, renúncia ou profissão de fé. Eu vejo Paulo da mesma maneira. Né? A libertação... Mas os dois viram Deus. Um viu Jesus no estrado de Damasco e ficou cego.
o outro viu Deus queimando a Mas eu acho que a maior profissão de fé de um cristão não é a oratória dele, mas é a vida. Porque falar, todo mundo fala. Eu vejo nos altares, tem palavras, tem frases de efeito que são bonitas, amor, perdão, fé, entendimento, mas muitas vezes a gente não vive isso. Então hoje eu tenho observado que o testemunho, antes eu falava mais de Jesus, né, assim para o meu vizinho, até aquele crente chato. Hoje eu procuro viver o cristianismo, procuro me esforçar em viver, em ter uma vida correta diante de Deus. Eu sempre estou preocupado com o que Deus está pensando a meu respeito, do que ficar preocupado com o que eles vão pensar, as pessoas. Então eu não faço conluio com homem, não faço política, já me convidaram para entrar em política, mas são coisas que vão contra os meus princípios. Então eu procuro agradar a Deus. Esse testemunho fala mais que 1000 palavras. As pessoas hoje chegam perto de mim, querem aconselhamento, querem oração, não pelo meu discurso, mas pela capacitação que o Espírito Santo tem me dado de eu conseguir viver aquilo que eu prego. Então acho que isso fala mais do que palavras, porque eu posso repetir uma série de coisas, como na Igreja Católica tem lá aquele roteiro, você repete, mas e aí? Aquilo te faz um cristão? Então você entrar numa igreja te faz cristão, essa é a mesma coisa que você entrar numa garagem e te faz um carro. Então eu acho que isso é o mais importante. E Paulo teve uma experiência tremenda com Deus, que acho que todo cristão devia ter. Paulo, ele estava cego para Jesus, ele não enxergava Jesus, ele enxergava só o mundo, Aí Jesus vai lá e deixa Paulo cego. Na escuridão, por mais paradoxal que seja, Paulo enxerga a luz. Quando ele volta a enxergar, ele está cego para o mundo, ele só vê Cristo. Meu viver é Cristo, a morte é lucro. Então isso é a grande beleza do Evangelho, essa transformação. E é isso que nós precisamos enfatizar nas igrejas, uma vida de transformação, não uma vida que fala apenas de Jesus, mas uma vida que procura viver. E o caminho é estreito, viu? Se alguém te oferecer uma vida larga, facilidade, achou que você ficou crente, você vai ser rico, as coisas vão de bom para melhor, estou mentindo para você, porque as coisas pioram. Paulo se converteu, foi apedrejado, açoitado, preso, sofreu naufrágio. Quando eu me converti, as lutas entram também. Só que Deus nos dá algo muito especial, que é aquela paz que transcende o entendimento, aquela paz que o mundo não é capaz de dar. É um privilégio, é uma honra servir a Deus. Não quer dizer que você vai ser rico, mas eu posso dizer na minha vida, o Senhor é meu pastor e nada tem me faltado. Nada falta. Não falta nem ração para meus bichinhos. Uma época minhas cadelas estavam começando a fazer um período de jejum. Estava ali jejuando, porque estavam passando fome, tinha pouca ração. E o irmão pegou, me deu uma oferta de ração, eu nem sabia que eu tinha cachorro. Então Deus, ele cuida até dos pardais do campo, Deus cuida da gente. Como é que é essa história? Das minhas cadelas? Você ganhou ração para cachorro e quem doou não sabia que você tinha cachorro? Eu não sabia. Fala sério. Eu sou dono de um pet shop, Deus mandou te ofertar ração. Você aceita? Eu falei, eu aceito. Receba, ele pensou, mas você come a ração? Ele achou, porque tem muito mito a meu respeito. Daniel Mastral virou muito mito, tem muita lenda urbana. Então tinha gente que achava o jejum de ração, que isso me fortalecia mais. Mas não, tem cada uma, pastor, que se eu te contasse, eu teria vários programas aqui pra gente falar. Mas eu quero que você fale do Leviatã. Tá bom, Leviatã. Antes dele falar do Leviatã, deixa eu só dar um recadinho. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial para nossos irmãos, amigos lá de João Pessoa, na Paraíba, uma audiência muito bonita, o pessoal acompanha sempre o programa, vejam só, e também os nossos irmãos e alunos também lá do Seminário Céus, em Itacoaxetuba. Aliás, você trouxe um vídeo de lá? Sim, nós trouxemos um DVD, cadê? Que está ali na mão do Vinícius. Nós vamos deixar aqui na produção um DVD, que é um documentário do pastor Felipe Guimarães, quando esteve na Terra Santa, muito bacana, voltado para a geografia, narrando toda essa trajetória de Cristo. Então, o DVD foi produzido pela escola de vocês, né? É isso, o pastor Felipe esteve lá, fazendo esse trabalho em nome da escola também, Seminário Céus. A gente vai deixando aqui na produção, para posteriormente ser sorteado aí para os nossos irmãos, telespectadores do programa Vejam Só. O pastor Felipe já esteve conosco algumas vezes, ele é especialista em literatura, cristianismo primitivo, né? Os livros apócrifos e tudo mais. Que é diretor. Deixa eu mostrar o DVD aí. Então, tá aqui, ó. O DVD é esse, né? E para você lembrar do pastor Felipe, você é parente dele? Não, mas ele também é nordestino. Mas vocês falam com o mesmo sotaque. Deve ser por causa do regionalismo. Tá aqui o pastor Felipe. Aí. É um grande amigo, servo de Deus. Muito bom. Obrigado, gente. O Leviatã vai ser explicado?
vai ser explicado. Vamos resolver a história do Leviatã. Vou fazer uma comparação. Assim como o Leviatã foi criado por Deus, né, e um dia foi um anjo, Satanás, Lúcifer, também foi. Né, e ele era o mais proeminente de todos os anjos. A Bíblia o capítulo 28, que ele era o querubim ungido, né? Ungido significa separado, santificado, ele era perfeito nos seus caminhos, cheio de sabedoria, então ele tinha muitos atributos, muitas qualidades, né? Até que entrou iniquidade no coração dele. Então a grande pegada, tanto que seja o próprio Lúcifer, né, ou com Adão, quando ele falha no paraíso, ele tinha tudo. Por que Adão vai fazer a bobagem de descumprir a única regra que Deus estabeleceu? Sabe, uma bobagem mensurável, tinha intimidade com Deus, tinha tudo o que muitas pessoas hoje anelam ter. Eu quero ter mais intimidade, eu quero ouvir a Deus, eu quero falar com Deus, eu não sei como é que eu faço para ser mais próximo de Deus. Adão tinha tudo, e joga tudo para o ar, quebrando uma única regra. Então, quer dizer, também como obra-prima, ele fez uma escolha. Salomão, o homem mais sábio, fez uma escolha errada. Então, o grande desafio não é estar em pé, é se manter em pé. Então, Lúcifer caiu, né? Adão, né? Salomão caiu. Então, se eu não vigiar e orar, eu vou cair também. Então, sim, obra-prima que Deus criou com beleza, com poderes, mas ele fez uma escolha. Né? Ele escutou a voz de Lúcifer, né? Escutou a voz de Satanás e acabou sendo arrastado junto com ele. Quais eram os outros príncipes que ele arrastou? Segundo a doutrina satânica, tá? Eu não posso afirmar isso como uma verdade, porque isso não tem esteio bíblico. Mas os satanistas acreditam que haviam 12 príncipes no céu, por isso então que na terra tive 12 tribos, 12 apóstolos, isso é a doutrina do satanismo. E aí eles dizem o seguinte, Satanás, ele sai, ele arrastou mais 4. Satanás virou uma espécie de príncipe do inferno, então por isso que tem um pentagrama, esse de 5 pontas, representa essa hierarquia satânica. Satanás é uma espécie de presidente, abaixo dele 4 grandes príncipes, o Belzebu, né, que já é conhecido, o senhor das moscas, né, Asmodeu, né, Belzebu, Asmodeu, Astarote e Leviatã. Então vai formar essa sigla Baal, que segundo o satanismo não é o nome de uma entidade, mas é uma sigla que remete aos 4 grandes príncipes do inferno que naquele momento histórico estavam todos agrupados no mesmo ponto. Quando o cristianismo se espalha, eles foram se posicionando em outros pontos do planeta, né, e abaixo deles com as suas respectivas hierarquias. Né? É possível destronar um espírito territorial? Territorial, não. Acho que só Jesus pode fazer isso quando ele voltar. Porque eu entendo assim, quando Jesus ele expulsa o demoniado, o demônio do endemoniado gadareno, importante aqui, a Bíblia não abre precedente para você bater papo com o demônio. A única vez que eu vejo Jesus falando com o demônio é essa situação. E ele faz uma pergunta para nos trazer um ensinamento, uma reflexão, não para dar chancela e validar se bater papo. Demônio, como é que está o inferno, tal, que você veio fazer aqui? Bobagem isso, né? Pega a legião, meu nome é legião. Então a legião nos dá a entender que eram muitos demônios sobrepujando aquele jovem ali, aquele gadareno. Uma legião romana tinha 6.000 homens. Então os demônios pedem permissão. Tudo que o demônio faz, ele precisa da permissão de Deus. Até todas as manobras que o anticristo vai fazer, as plataformas mundiais, tudo está ocorrendo com a permissão de Deus. É Deus que está permitindo que isso vai acontecer e está escrito. Então eles pedem permissão. Podemos ir para os porcos? Por isso que tem hoje, a gente costuma falar no popular, aquilo lá tem espírito de porco. Veio dessa época aí. Aí os porcos se suicidam, né? O demônio fez o porco. Por quê? Porque eles tinham que ser libertos daqueles porcos para voltar aquele perímetro territorial. Então são espíritos territoriais. Eu creio que só Jesus pode destronar um principado territorial. A gente pode afugentar demônios menores, né? Reverendo, batalha espiritual é coisa para especialista ou para qualquer crente? Para qualquer crente. Eu não apimentando, é precioso ouvi-lo, o conteúdo, o conhecimento que o pastor Daniel detém. Deus abençoe. É uma aula, né? Mas à medida que o pastor Daniel também diz que nos traz essa informação de que no satanismo existem algumas informações com relação a essa hierarquia satânica, a pseudo-hierarquia, logo na sequência o pastor Daniel diz que um demônio está falando, respondendo uma pergunta do Senhor Jesus, e essa resposta não serve porque o demônio mente. Então, se o demônio mente, de forma alguma, nós poderíamos estar, de alguma forma,
está divulgando o que o satanismo divulga. Se o próprio demônio, em uma interpelação com o próprio Salvador, o Senhor Jesus, ele não tem autoridade de validade, a sua palavra não é verdadeira, não há o que se vê ali, 2000 anos depois, um grupo de satanistas estruturando, né, um sistema espiritualista das regiões celestiais, sem nenhum embasamento bíblico. Eu me volto, e eu gostaria de pedir a opinião do Daniel, nosso irmão. A palavra do Senhor Jesus, em João 15, versículo 3, diz: vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Por que às vezes, e eu gostaria de saber a opinião do pastor, a pessoa já ouvindo a palavra, já crente nesta palavra, por que ela ainda precisa de processos, como se fossem depurações, banhos, para que se chegue a um ideal? Esta palavra já não é capaz de deixar pronto. E aí vem a pergunta do pastor Heber, na minha opinião, precisa de um especialista? Não, esta palavra habita em mim, então eu estou apto em mim, mas por esta palavra que habita em mim para expulsar os males. Sim, ótima pergunta. Vai esclarecer, acho que a dúvida de muitas pessoas. Eu acredito que nós precisamos de professores, precisamos de pessoas para guiar o povo. Então, em toda a história bíblica, você vai ver um líder em destaque. Moisés guiando o povo, e a oração de Moisés tinha poder. Quando Moisés orava, o povo prevalecia na batalha. Né? E quando as mãos cansavam, eles começavam a levar uma surra na batalha. Precisamos de Paulo, precisamos de Jesus, precisamos de pessoas que liderem o povo. Então, no sentido do especialista, que eu vou substituir a palavra para um professor, para o mestre, aquele que aponta o caminho, aquele que dá a direção. Quando você entra numa faculdade de medicina, você não é médico. Então o fato de você dizer, agora eu sou crente, eu me converti hoje ao cristianismo, só que você não aprendeu os processos de evolução do cristianismo, você não entendeu ainda a complexidade da vida cristã, da história bíblica, né? Do plano de Deus, das estratégias de Deus. Então você é novato, digamos que você é um recruta, né? Você entra no exército como recruta e você sai soldado. Então eu creio que esse treinamento ele é necessário. Pedro passou por esse treinamento. Pedro ele não saiu liderando a igreja na primeira semana, né? Então foi um período ali de depuração. Então ele teve que passar, ele estudou na melhor escola teológica de todos os tempos, Pedro. E ainda um pouco antes de Jesus ir para a cruz, é importante pontuar isso. Está em Lucas isso, não vou lembrar bem o versículo agora. Jesus tem uma conversa com Pedro. Ele fala, Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. E Pedro, assim, no ato de ímpeto, como muitos de nós faríamos, não, eu estou pronto a ir até a morte contigo. E Jesus disse, quando você se converter, você vai me negar, Pedro. E Pedro negou 3 vezes. E na última vez que ele nega, os olhares se cruzam, mas o olhar de Jesus para Pedro não é um olhar condenatório, não é um olhar que diz, está vendo, por que você ia pisar na bola? É um olhar de ternura, de amor, de compaixão, que está faltando isso no nosso século. É um olhar que diz, Pedro, eu continuo te amando. E quando Jesus ressurreto aparece na pesca milagrosa, olha como Jesus é cavalheiro. Depois de terem jantado, é assim que está em João capítulo 21, depois, não foi durante o jantar, porque ele poderia abarcar aquele assunto no meio do jantar. Pedro, lembra que você me negou aquela vez? Pois é, agora você vai engasgar na espinha de peixe aí, fica esperto, né? Não, ele esperou depois. Pedro, você me ama? E assim, eu te amo. Perguntou 3 vezes. 3 vezes ágape. Né? Nas 2 primeiras, Pedro acho que não entendeu a pergunta e ele respondeu filéu. Sim, eu te amo, como amigo. Na terceira ele responde certo e aí Pedro se converte. Aí ele está pronto para ser aquela pedra. Ele foi aquele que deu a resposta certa. Que dizem que eu sou? Ele pergunta aos discípulos, né? E Pedro dá a resposta certa. Tu és o Cristo. Então, sobre essa pedra, sobre essa afirmação, eu vou fundamentar a minha igreja. Mas naquele momento, Pedro não estava para guiar o rebanho. Pedro não estava preparado para ser líder, ele estava sendo treinado. Então, nesse sentido, nós precisamos não de especialistas, mas sim de professores. Pessoas que nos ensinem, né? Um dia você é aluno, outro dia você é professor. Acho que nesse sentido, sim, todos nós vamos aprender. Mas, vale pastor, ressaltar. E para lidar com os demônios, com endemoniados, por exemplo? Qualquer crente pode fazer isso? Eu creio que qualquer crente que tenha uma vida de santidade, que procure, porque senão o demônio vai tripudiar. Até os próprios discípulos, os apóstolos de Cristo tiveram um problema com o demônio. Né? Olha, essa caça só sai mediante jejum e oração.
Apóstolos de Cristo andavam com Jesus, comeram com Jesus, ouviram as pregações e tiveram dificuldade. Então havia etapas ali do aprendizado que eles não estavam completos ainda. Essa casta só sai dentro de jejum e oração. E como é que eu sei qual é a casta? Com discernimento. Como é que eu tenho discernimento? Conhecendo mais. Então o discernimento ele é produto de conhecimento. Então nesse sentido eu creio que há uma evolução, há uma maturidade espiritual com o passar do tempo. É como você fazer uma musculação espiritual, né? Vai fortalecendo a sua fé e vai fazendo com que você tenha uma outra perspectiva. Hoje, por exemplo, só finalizando, hoje, por exemplo, eu não tenho problema nenhum com o demônio, né? Isso não falo de maneira triunfalista, falo pela graça de Deus, não tem problema com o satanismo. O meu maior inimigo hoje está diante do espelho, né? A bobagem que eu fizer vai me derrubar. Esse foi o inimigo de Davi. Chegou uma época que Davi não tinha mais inimigo. Pronto, conquistou todo mundo, é rei, está de boa. Aí ele vacilou, deixou de vigiar, ele cai. A hora que você deixar de vigiar, você cai. Por isso a Bíblia diz, vigiar e orar sem cessar. Porque aquele que está em pé, vigie para que não caia. Esse é o segredo da vida cristã. E para se manter em pé, para ter essa manutenção, nós precisamos, acho que, de líderes que te apontam a mão, te estendem a mão, que te confortam, que te ensinem, que te apontem o caminho, que quando você errar, te disciplinam, como Deus faz. Então eu acredito que nesse sentido, sim. Agora, todo crente se envolver com o demônio é perigoso, porque alguém está com legalidade, uma pessoa, eu conheci uma pessoa que ele tinha problemas muito sérios com pornografia. Ele foi querer enfrentar um demônio e o demônio jogou tudo na cara dele. Ficou pior, a vida dele se arrebentou. Então é ação e reação, causa e efeito. Meu escudo da fé não está posicionado, eu vou atacar, o demônio vai revidar. Se eu não tiver com a minha vida espiritual em ordem, você está acabado. Porque se fosse assim, é muito simplista. Jesus disse, busca a santidade. Então o crente não precisa buscar a santidade, basta aceitei Jesus e agora eu tenho autoridade. Como se Jesus fosse um mantra. Exato, um mantra não, tem que ter vida. Essa é a blindagem do cristão, essa veste branca. Ô, reverendo, por que muitos crentes se interessam mais pelas coisas do diabo do que pelas coisas de Deus? Factualmente, aquela sensação de certificar-me que não é comigo que está acontecendo. Então você escuta pela janela do seu apartamento a frenagem de um veículo, você sai correndo desesperado, e quando percebe que ninguém se machucou, você faz, puxa, uma decepção. Quando acontece de você presenciar algo terrível, você quer testificar, você quer testemunhar aquilo, e inconscientemente a gente está querendo, de certa forma, dizer que bom que não foi comigo. Infelizmente, alguns estudiosos têm compartilhado desses conhecimentos, e alguns pseudos líderes fazem mau uso disso, atraindo as pessoas. Daí a ideia de você fazer com que uma pessoa supostamente endemoniada converse. Você quer que ele estribuche pelo chão, que ele quebre, tire a cara do seu lugar, um show. Então, isso com certeza vai repercutir no bairro, na mídia, e amanhã a minha igreja estará mais cheia. Então, é isto. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, em detrimento do que o pastor Daniel fala, isso também, 1 Coríntios 5:10, nós temos que saber lidar com as diferentes religiosidades e até mesmo, para usar aqui a palavra, de contaminações. Mas é preciso ter discernimento, de fato, porque se nós quisermos viver, seja através de mapeamento, que alguns oferecem, que aí a gente volta para o tema de novo, através de mapeamento ou de mantras, viver nesse mundo intocável, blindados, aí o apóstolo Paulo vai dizer que era necessário sair do mundo. Então, eu acredito que a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando ela nos atrai o suficiente para entendermos a grande comissão, ali o Senhor Jesus, ele nos reveste com todas as capacitações espirituais necessárias para que este discípulo novo, ainda que o seja, execute a chamada que o Senhor Deus deu. Isso no campo espiritual, no campo eclesiástico também. Quando a gente fala de especialista, eu digo que todo crente pode expulsar o demônio, no sentido do ministério, do espiritual. Agora, dentro de uma eclesiologia, pastor Heber, pastor Daniel, é evidente que o novo não pode exercer liderança. Ele precisa do treinamento. Mas aquela pessoa que aceita a Jesus, que recebe a Cristo, na sua simplicidade, na sua ingenuidade, ela vai se posicionar com as suas primeiras orações,
E ela não vai saber como orar. Será que essas primeiras orações já não são recebidas por Deus? Então, a espiritualidade do novato na fé, ela é muito bem-vinda. E Satanás não vai poder tirar proveito disso. Na minha concepção, a orientação de Paulo para que se não trabalhe como neófito é em torno da eclesiologia, da liderança, das funções, dos cargos, por assim dizer. Agora, dentro de um lar, que uma única pessoa serve a Deus, e essa pessoa está com 3 meses na igreja, e todos os demais familiares ainda não servem a Deus. Que pastor vai estar ao lado desta pessoa, constantemente orientando ela, treinando ela, capacitando ela, senão o Espírito do Senhor? Então, espiritualmente, todas as pessoas recebem esse revestimento do Senhor para lidar com esses primeiros meses na igreja. Tem uma pergunta complicadinha aqui, que tem a ver com o tempo que a gente está vivendo hoje, pastor Daniel. O mundo está, assim, né, assustado com esses atos terroristas todos, promovidos por facções do islamismo radical, né? E, inclusive, aqui no Brasil foram detidos, foram presos pessoas que têm envolvimento, pelo menos ideológico, né, com esses atos terroristas. Existe algum tipo de principado ligado ao Islã? Olha, eu particularmente não arriscaria dizer que tem. Eu acredito que o diabo ele é mais oportunista do que poderoso, volto a falar sobre isso. Então, aonde ele tem hospedeiro para agir, onde ele tem espaço para agir, ele vai agir. Então, eu creio que já existe uma ideologia enraizada, a maldade já está dentro do ser humano. Caim matou Abel. Ele não matou Abel porque o demônio foi lá e falou, olha, mata Abel. Né? Os irmãos de José, que professavam a mesma fé que José, foram lá e traíram José, não era sórdida. O inimigo íntimo de Davi era aquele que estava pertinho dele, Salmo 55. Então, quem foi que traiu Moisés foi Miriam, Arão, estavam perto dele. Então, nem sempre é necessária a presença do diabo para que a maldade humana se manifeste. Então, existe a maldade humana desde o pecado original, o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. O mal entrou em nós. A única coisa que pode sobrepujar esse mal, a carne, é o Espírito Santo. É você ter uma vida com Deus legítima, verdadeira, e aí sim, o Espírito sobrepuja a carne. Agora, claro, se ele encontrar facilidade, encontrou inveja, encontrou ódio, encontrou ira, né? Encontrou hospedeiro, claro, ele pode potencializar essas ações, mas seria prematuro de mim dizer que isso foi ocasionado, gestado por um principado. Seria simplista demais. Muito obrigado. Bom, o programa de hoje foi especial, né? Nós estivemos aqui com o irmão pastor Daniel Mastral, ele é líder do Ministério Guerreiros da Luz, palestrante, escritor, e o reverendo Adriano Pedrosa, da Igreja Bíblica no Brasil, né, que estreou hoje no programa. Prazer. Vejam só. Muito obrigado pela presença dos dois. Esses dois irmãos têm o contato deles publicado no site do programa, no vejamsó.com.br. Clicando ali no campo convidados, você tem acesso a isso e pode endereçar a ele dúvidas, perguntas, convites para pregar, solicitação de literatura e por aí vai, tá bom? Quem é que vai ganhar o presente da grade hoje? Quem é? Madson Túlio Gomes, da capital mineira, Belo Horizonte. Parabéns, Madson. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus. Nós nos veremos no próximo Vejam Só.